A resposta da igreja diante de uma fome, em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30, nos são muito úteis agora, diante daquilo que estamos passando como pandemia. O texto sagrado mostra que há um desenvolvimento, a mão de Deus, de forma muito poderosa, está sobre a igreja de Antioquia. E aí então, irmãos, pregadores, homens de Deus, começam a sair de Jerusalém e ir ao norte, onde está Antioquia, para apoiar esta igreja. E isso é maravilhoso, a atitude da igreja de Jerusalém em enviar pessoas, irmãos, homens e mulheres de Deus para Antioquia, uma igreja que está crescendo e que exige aí a presença de pessoas para ensinarem, para pregarem, discipularem, apoiarem, organizarem a igreja. E esse é uma das grandes lições que nós podemos tomar desse texto, é que a igreja não é feita por um grupo pequeno de pessoas que está trabalhando arduamente, mas é toda a comunidade envolvida. Uma igreja que está crescendo, que vai sustentar quase 5.000 órfãos, precisa de muita ajuda, muita gente, muita necessidade, muita comida necessita ser feita, muitos cuidados com essas pessoas, muito ensino, não tem um local geográfico onde você pode reunir 5.000 pessoas, então você precisa de muita gente ensinando de casa em casa, discipulado, apoio, enfim, há muita necessidade e a igreja está ali para amar o Senhor e pregar o Evangelho, apoiando a sua comunidade, suprindo as necessidades da sua comunidade. E diante dessa situação, desse ambiente tão bonito que a igreja está vivendo, o Espírito de Deus vai falar por meio de Ágabo, e é a primeira vez que nós vemos esse irmão em Cristo aparecer no livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai aparecer mais uma vez lá na frente, quando ele vai descrever que em Jerusalém Paulo seria preso, e o que de fato aconteceu. E nós vemos Ágabo aqui falando pelo Espírito de Deus que viria uma fome sobre todo o mundo e que veio nos dias do imperador Cláudio. E assim também nós estamos vivendo uma situação que abraça o mundo inteiro, né? Nós estamos vivendo essa pandemia que engloba praticamente o mundo inteiro. E aqui nós vamos ter uma situação muito difícil também para com o mundo daquela época. E qual é a resposta da igreja? Nesse momento aqui, diante dessa situação, veja, a primeira coisa que a igreja entende é a soberania de Deus. Essa fome, ela é revelada, ela é mostrada pelo próprio Deus. Então, a igreja vê que a soberania de Deus está sobre todas as coisas, diferentemente da situação da igreja dos nossos dias, que diz o quê? Que a pandemia é do diabo. A maioria da igreja fala isso, a maioria dos pastores vai dizer isso, mas a igreja primitiva, que é a igreja do primeiro século, ela entende a soberania de Deus, ela sabe que é a mão de Deus sobre as nações, julgando, trazendo essas nações em dependência ao olhar do Deus que governa todas as coisas, mostrando como a idolatria é algo tão ridículo, é fruto da cabeça do homem caído, é pura superstição, e que existe apenas um Senhor e um Deus sobre o qual todos estão, sobre o qual todos dependem, de quem todos dependem. Então, meu amado irmão, eles olham toda a situação sob a soberania de Deus, inclusive a perseguição que aconteceu por mão de Saulo em Jerusalém. Eles veem a mão de Deus soberana, regendo todas as coisas, guiando todas as coisas, ainda que no momento eles não compreendam plenamente todos os porquês, mas eles sabem que é a mão de Deus e seguem amando ao Senhor e cumprindo a missão. Eles se focam em amar a Deus e cumprir a missão. E os porquês vão aparecendo dessa situação
da perseguição. E aqui da mesma forma, eles entendem a soberania de Deus, sabem que Deus é soberano, que é Deus que envia a chuva, que é Deus que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, é Ele que governa todas as coisas, toda a humanidade, toda a natureza. Então Deus é o soberano. Então eles não olham essas situações como a mão do diabo, o diabo está aqui ou está ali, não. Eles veem a soberania de Deus. Depois, eles se unem. É uma igreja que se une e cada um, conforme as suas posses, envia um socorro para os irmãos da Judéia. São irmãos muito pobres, são irmãos em uma situação muito complicada. Jerusalém, né? Os irmãos de Jerusalém são irmãos muito necessitados, muito pobres. Essa é uma primeira ajuda que vai vir para a igreja de Jerusalém em forma de doações, dinheiro, para abastecer, ajudar a saciar a fome daqueles irmãos que estão ali. Uma segunda vez, Paulo vai fazer essa coleta também em 2 Coríntios, que é aquele texto tão bonito, né? Que nós vemos Paulo falando da oferta ali, enfim. Então vemos aí a mão da igreja ajudando, apoiando, assistindo as pessoas. O que nós precisamos fazer como igreja, diante da pandemia que estamos vivendo, é justamente isso. Primeiro é ver a soberania de Deus. É ver que Deus é soberano. Ok? Deus está regendo todas as coisas. Deus está chamando as nações ao arrependimento por meio do coronavírus. É a mão de Deus. É Deus que desata os selos, que manda tocar as trombetas, que manda derramar as 7 últimas taças da ira dele. Deus está chamando as nações ao arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento. E Ele faz isso em graça, em misericórdia, em bondade, de forma processual. Então Deus está chamando e a igreja precisa pregar o Evangelho. Aqui está a posição da igreja. Ver a soberania de Deus, pregar o Evangelho e assistir sua comunidade. Assistir as pessoas que estão com fome, reunindo suas posses, seus bens, abençoando aqueles que estão perto de nós e que nós podemos ajudá-los de alguma forma. Então, diante de toda essa situação tão dura, tão difícil, de perseguição, vai florindo uma igreja em Antioquia e a gente pensa que vem aí um alívio por mais tempo. E aí vem uma seca e a igreja responde amando a Deus. A igreja responde cumprindo a missão de pregar o evangelho a toda criatura. E daí vai nascer as viagens missionárias. E as viagens missionárias elas não param porque tem fome, porque tem necessidade, porque tem perseguição. A obra de Deus segue avançando. Ninguém está se escondendo. A igreja avança, mas a igreja também supre as necessidades da sua comunidade, supre as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Essas são as 3 respostas que a igreja precisa dar: amar o Senhor, cumprir a missão e assistir os necessitados ao seu redor. Que nós possamos crescer e avançar nessa direção. A fome, a perseguição, as lutas, as necessidades, nada parou essa igreja. Ela seguiu amando o Senhor. Ela cresceu em amor a Deus. Ela cresceu na missão. As viagens missionárias vão começar agora. Atos capítulo 12. A igreja não paralisa, ela continua se expandindo e crescendo naquele local em Antioquia, nas cidades vizinhas, mas enviando Paulo e Barnabé para viagens missionárias que vão espalhar o evangelho pelo mundo conhecido daquela época. Que a igreja dos nossos dias, que nós possamos responder da mesma forma, amando ao Senhor, crescendo em amor a Deus, crescendo na missão, mas também crescendo em generosidade, em bondade, para com a nossa comunidade, para aqueles que estão ao nosso redor. Não se esconda, meu irmão, não se esconda. Que você seja fervoroso na sua fé, que você seja poderoso na sua missão e que você seja amoroso para com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.